Os 10 melhores jogadores fora da convocação segundo os números. Vamos pra cima, esse vídeo aqui é novo, não cheguei a ver, A mano. Só ansiedade bora. acabou, Quais finalmente. serão os 10 melhores Agora, já jogadores, né? sabemos quem serão os 26 jogadores atrás da sexta estrela no peito. Cada um Exatamente. deles tem seus méritos nessa convocação. Porém, nem sempre o Nossa, trabalho aí agora duro do e a Paquetá. boa fase garantem uma vaga. Com tantas João posições Pedro, hein? disputadas, João vários Pedro. caras que estão voando ficaram de fora. Atletas que para muita gente podem ter sido injustiçados. Imergindo na análise Murilo, de dados, Antony. nós mapeamos 10 jogadores que tinham bola para estar na próxima Pedro. Copa. Esse gol aí é levando em sacanagem. consideração Na moral, esse aquilo gol que é o Brasil sacanagem. fez durante os jogos na era Ancelotti. Análise de dados, estatísticas, mercado, radar da toca. Luciano Abrimos Juba. essa lista com Luciano Juba, Mano, do Luciano Bahia, Juba, no bom. recorte dos 10 jogos sob o comando de Um lateral que merecia ter mais oportunidades, na moral. Merecia ter mais oportunidades. E quem sabe poderia ter pego fiscado ali. Fisgado, no caso. Essa é a convocação. Ancelotti, apenas uma grande Mas chance acabou não foi indo criada tanto, né? por um lateral esquerdo. As opções testadas tiveram média de apenas um passe decisivo por partida, variando entre 18% e 23% de acerto nos cruzamentos, dependendo de quem esteve Toma, em campo. então. Luciano Na cabeça, Juba mano. entrega pouco mais de 3 passes decisivos a Olha cada aí, 2 mano. Que confrontos. loucura. Também acerta 3 cruzamentos nesse mesmo intervalo, com uma efetividade superior a 30%. O grande diferencial é a capacidade de finalização, quesito que coloca o Juba totalmente fora da curva em comparação a outros Luciano Juba nomes merecia, da mano. Na posição. moral. Merecia, Desde o merecia. início da temporada Ser testado europeia, mais, e tá sem ligado? contabilizar Copa Estadual ou Regional, ele já marcou 11 vezes. Paparia, ele Só no paparia essa vaga, Brasileirão, com foram certeza. 7 gols com pouco mais de 3xG. Ou seja, cansou de tirar o coelho da cartola. Porém, ele não é o tipo de lateral que só ataca. Quem diz isso não somos nós, são os números. São quase 5 cortes por partida, 4 duelos vencidos pelo chão e mais de uma interceptação por jogo, sem falar que não cometeu Toma nenhum lá. erro defensivo Acha. que levasse diretamente Mano, ao talvez gol. uma Dos falha do goleiro aí melhores da função a nesse gol, surgir no mas tudo bem. futebol brasileiro nos últimos tempos, mas que vai assistir à Copa do Mundo exatamente como a gente, na frente da televisão. Luciano Juba, lateral esquerdo, Bahia, 26 anos. 11 gols e 2 assistências em 44 jogos. 38,3, 86% de passes certos por jogo, mano. 1,6 passes decisivos por jogo, 1,45, 32% de cruzamentos certos por jogo. Mano, interceptação 1,18 por jogo, 3,95, 47% dos duelos vencidos pelo chão por jogo. Mano, muito foda, mano. Murilo. Acredito que Mano, estamos bem servidos muita gente de tava zagueiros, chamando o mas Murilo, não muita dá para gente negar mesmo. que Murilo fez sua parte jogando pelo Nottingham Forest. Nas derrotas contra Foda que, mano, foi em caralho, cara. O cara foi jogado aos leões com a daquele Brasil e Argentina. Isso daí seleções fudeu o de garoto. transição rápida, como Japão e França, o Brasil sofreu bastante com passes em profundidade e jogadas individuais. Nossos defensores foram driblados 2 vezes mais do que nos confrontos sul-americanos das eliminatórias. Tome dancinha, A cria do receba Pirão Paquetá, se adaptou dança do também Paquetá, à tá? Inglaterra, justamente por Play of the carregar essa match. capacidade de cobertura. Ele e a mulher ali Murilo no sofre fundo. apenas um drible a cada 4 jogos, e passar por ele na velocidade também não é tarefa simples. Em situações nas quais a Merecia, mano. Na defesa moral, o Murilo adversária está foi injustiçado, mano. Naquela vez que não sei qual pessoa que foi cortada, mano. Não sei qual pessoa que foi cortada e era. Pô, poderia ter chamado ele, entendeu? Pra poder testar ele e infelizmente não chamaram, mano. aciona o ônibus, Murilo se torna Eu não me mais recordo agora destemido quem que foi e cortado. avança com frequência carregando a bola ao ataque. Tem qualidade no passe vertical e chegou E até tome a gol marcar dele. um gol de fora da área, conduzindo a bola desde a defesa. Apesar de ter ficado Esse gol é marcado bizarro, por esse uma gol dele. estreia conturbada, onde foi infeliz em algumas jogadas, logo em uma goleada para a Argentina, Murilo merece ser Exato. analisado com mais carinho no próximo ciclo. Murilo, zagueiro do Nottingham. Brasileiro, 23 anos, muito novo, mano. É muito novo. Tem mais umas 2, 3 Copas aí pela frente, dependendo, né, de como ele for querer seguir. 2 gols e 0 assistência em 39 jogos. Claro, é zagueiro, né? 85% dos passes certos por jogo. 1,10 interceptações por jogo. Mais de 50%, mano, disputa de bolas vencidas por jogo. E 0,25 dribles sofridos por jogo. 4,03 cortes por jogo. Bom, mano. Bom zagueiro. Merecia. Agora, um Anthony. jogador que fará muita Cara, Anthony. Pô, é porque ele é lateral, nada a ver. É porque ele é ponta esquerda, mano. Na ponta esquerda tem ali Luiz Henrique, que entrou e tá amassando. Tem o menino Estevam, tá ligado? Tem Ryan. Pô, você é louco, mano. É uma disputa muito falta grande, para pô. a nossa seleção na Copa do Mundo, estatisticamente falando, é Antony. Antes de entrar no aspecto ofensivo, Mas ele tá temos amassando, que mano. Ele deixar merecia claro pelo menos que o uma ponta direita convocaçãozinha, do pô. Real Sem Betis caô. é um operário.
ele recupera quase 4 bolas por jogo em média, acumula desarmes no campo de ataque e se entrega durante os Seven, 90 minutos. iluminado. No sistema de pressão alta, esses números valem ouro, já que nenhum nome do setor convocado tem esse mesmo desempenho sem bola. Por outro lado, um dos grandes problemas da nossa seleção é ter um volume absurdo no campo ofensivo, trocando passes com praticamente todo mundo no ataque, mas Tá vendo falhando muito na essa hora de temporada. concluir as jogadas. Muitas vezes, o time perde a posse tentando lances improváveis e acaba cedendo o contra-ataque. É aí que entra o nosso GOAT. Ele tem qualidade de É, o sobra GOAT, para não tem clarear a jeito. jogada e finalizar, principalmente a longa distância. Metade dos gols que marcou Lá foram de fora da no, área, lá na El sendo Betis, que em La torcida Liga, ama ele, mano. balançou as Ama redes demais. 5 Quando ele foi vezes desse emprestado, jeito, a é mesma louco. quantidade do artilheiro da competição, Mbappé. Para Conseguiram fechar, comprar, né? vale destacar que Antony também vem mostrando um lado extremamente criativo. Nem nos tempos de Ajax criava tantas chances claras e passes decisivos quanto agora. Voltou no seu auge, né? Sentiremos sua falta, Antônio de Triana. Anthony, como diria o nosso menino Carlo Ancelotti. Ponta direita, Real Betis, 26 anos. Ponta direita, né, cara? Eu falei ponta esquerda, né? Nada a ver. Eu acho, sei lá. 14 gols e 10 assistências em 44 jogos. Pô, 24 gols, 24 participações em gols em 44 jogos. É, tá ok. 0,54 participações em gol por jogo. 11 grandes chances criadas. 1,04, 46% de dribles certos. E 44% de dribles certos por jogo, pô. Isso é louco. E a chapadinha dele é sincera, moleque, sincera. If your coworker asks you to review a PR and then you find out they didn't even test their changes, you're probably going to be Você sabe que por aqui analisamos tudo sob a ótica dos números, especialmente o impacto e a eficácia de cada jogador. Segundo a OMS, a calvície afeta 50%. Ah, pô, quer dar. Pô, tá de sacanagem, macho. Tá de sacanagem. Um nome que passou completamente Mauro fora Júnior? do radar durante todo o ciclo foi Mauro Júnior, lateral esquerdo do PSV. O Brasil de Não. Ancelotti troca, em média, 142 Não passes sabia no da terço existência desse final, caboclo, com hein? apenas Confesso. 79% de aproveitamento. Nessa mesma zona ofensiva, Mauro completa mais de 30 passes por jogo, com 88% de efetividade. Nossa, Quando que o nível passe! competitivo Cê é sobe, louco. como nos confrontos de Liga dos Campeões, ele chega a 93% de acerto. Ô, Em louco. partidas nas quais o Brasil teve dificuldade para sair da pressão, a seleção errou 46% das inversões e bolas longas. E esse é justamente um dos pontos Pô, mais a visão fortes do cara é Mauro, linda, hein, que mano? Na acerta moral. quase 20% Merecia, a tal, mais do que a aparentemente, média da pelo que eu tô equipe. vendo. Olhando para jogadores de função semelhante nas 5 grandes Que ligas enfiada, da hein? Europa, apenas Federico Di Marco, da Internazionale, e Konrad Laimer, do Bayern, tem mais assistências na temporada do que ele. Pensando em um sistema que valoriza bastante os pontas, seria muito interessante ter uma Eu sabia opção da com existência desse perfil jogador, confesso. construtor, daquele mais focado no apoio criativo e capaz de jogar por dentro. Mauro Júnior, 1 gol e 11 assistências em 36 jogos. Nossa, 89% de passes certos por jogo, mano. 16 grandes chances criadas, 64%. Bolas longas certas por jogo, pô, 104%. 2,27 de desarme por jogo. 55% de disputas de bola vencidas. Cê é louco, 27 aninho. Tem mais uma Copa. Outro nome que sequer ganhou uma Igor chance Paixão. durante o ciclo foi Igor Paixão, ponta esquerda do Olympique de Marseille. É o que eu falo, mano, verdade ponta que a esquerda posição tem bastante muita- concorrida, mas também não muita chegou tão concorrência. forte e repleta de nomes voando para a Copa. Um dos pontos mais críticos da era Ancelotti é a baixa conversão das finalizações em gols. Apenas 13% dos chutes e cabeçadas balançam as redes. Para vencer uma Copa, será necessário diminuir essa margem de erro. E a finalização é justamente o ponto mais forte de Paixão. Na Champions, ele marcou 3 gols de fora da área em apenas 8 tentativas. Se expandirmos para todos os tipos de finalização e Nossa. somarmos o outro gol marcado, Ah, a filha taxa da de mãe. conversão chega a 26%. A seleção também registra a média de 16 perdas de posse apenas pelo lado esquerdo do campo. Igor é justamente aquele ponta com velocidade e drible, mas que não entrega a bola facilmente. São apenas 10 posses perdidas, em média, por jogo. A expectativa é que Igor continue evoluindo e, quem sabe, faça parte do próximo ciclo. Vamos ver. Igor Paixão, ponta esquerda. Olympique, 25 aninhos. Tem mais uma Copa aí. Sei lá, vai saber, né? 12 jogos e assistências em 42 jogos. Tá ok até. Finalizações. 15% de conversão em finalizações em gols. Baixo. Passes decisivos por jogo, 33%. É, mano. Pô, na ponta esquerda ainda que tem um Vini. Caralho, muito forte. Um dos nomes- Matheus Pereira. Merecia.
Um clássico camisa 10. Um clássico camisa 10. Mais injustiçados da lista, sem dúvidas, é Matheus Pereira, do Cruzeiro. Sob o Um comando clássico de camisa Ancelotti, 10, mano. o Brasil criou pouco mais de 2 Pô, não chegou aí nenhuma vez, mano. Nenhuma convocação, mano. Merecia demais, 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 demais. O que vocês acharam? Vocês acham que ele merecia ou não? Na minha opinião, ele merecia muito, mano. Muito, grandes muito, chances muito. por jogo, em média. Tá jogando número fino, baixo, mano. que fica Toma ainda aí. pior em confrontos nos quais insistimos demais pelos lados. Entre o todos os meias gelado. ofensivos brasileiros, ninguém criou mais do que Matheus Pereira, considerando os números desde o início da temporada europeia. São 119 passes decisivos completos e 20 grandes chances criadas. E isso sem contabilizar o estadual, justamente para deixar a comparação mais justa com quem joga na Europa. Outro ponto importante é que ainda não somos eficientes na bola parada, mesmo contando com excelentes passe, hein, cabeceadores pai? como Gabriel Toma, então. Magalhães Rebote. e Casemiro. Para você ter uma ideia, quando uma falta ou escanteio é cobrado na área, apenas 24% das jogadas terminam em finalização do Brasil. No Brasileirão, Na moral, Matheus isso daí é completa foda. 36% das tentativas de Tem cruzamento. que ter um exímio batedor de falta. Léo Pereira, né? Léo Pereira tá batendo bastante falta, cara. Já nos duelos E eliminatórios todos da Copa do tão tendo Brasil, perigo. esse número sobe para quase 44%. Contra o Boca, por exemplo, acertou 4 dos 6 cruzamentos que tentou. Um jogador de altíssimo nível e extremamente Nossa, merecia consistente demais, ao mano. longo Merecia dessa muito. passagem pelo Olha isso. Matheus Pereira, meio ofensivo, Cruzeiro, 30 anos. Caramba, ele tem 30 anos, Matheus Pereira, 30 anos. Você é louco, mano. Não parece, mano. 9 gols e 4 assistências em 43 jogos, 0,30 participações de gol por jogo, 20 grandes chances criadas, 2,76 passes decisivos por jogo e 59% delas vencidas pelo chão. Tá, ok. E quase 1 de finalizações no alvo por jogo. fabuloso. Caramba, mano, 30 anos, não sabia, mano. Muito, muito, muito velho. Antes dos Muito últimos velho é foda. nomes, não esquece de se inscrever na Toca, a casa do Moneyball. Deixe o like achei e que ele nos tivesse responda. um, Qual sei lá, desses mano, nomes uns fará mais 20. falta na Copa? Gabriel Muita Sara, mano. Gabriel Sara entrou. E é aquelas, mano. Ele entrou e, na minha opinião, ele não fez muita coisa, entendeu? Pra mim, ele não fedeu nem cheirou no dia que ele entrou lá na convocação. Tipo, fez, tocou pro lado, fez o básico e fé. A gente pode até não concordar, até porque o futebol turco não é dos mais atraentes de acompanhar, mas todo scout pode afirmar, Gabriel Sara joga muita bola. É, O sistema 4-2-4 tradicionalmente é muito forte na pressão alta, mas quando essa primeira linha de marcação é quebrada, principalmente por zagueiros inteligentes de seleções de alto nível, o nosso meio-campo fica bem exposto. Pois Nos é, jogos contra exatamente. Japão, Bolívia e França, a quantidade de desarmes e interceptações na região central caiu drasticamente. Sara seria uma ótima solução para cobrir grandes espaços do campo sem perder. Pô, é porque eu não acompanho, tá ligado? Eu não acompanho esse futebol aí, esse futebol turco, mas eu só tenho essa minha opinião sobre ele pelo que eu vi quando ele estreou na seleção, então, né? A capacidade de atacar contra a Juventus na Mas aparentemente, mano, pelo que o pessoal fala, o cara Champions, joga o por fino da exemplo, bola, pô. Sara recuperou 7 vezes a Toma posse, aí, Caixa. fez 4 interceptações e venceu metade dos duelos. Só que Ex-jogador também de São entregou Paulo, né? 7 passes decisivos, criou uma chance clara, marcou um gol e serviu uma assistência. A dinâmica e o equilíbrio do Sara, Que é isso, só mesmo que socando como costela. uma opção específica vindo do banco, poderiam ajudar bastante a seleção. Meia central MC, né? Famoso MC, Galatasaray. 26 aninhos, pô, ele tem essa. Cara, dependendo, tem mais duas. Dependendo, ele tem mais duas. 6 gols, 5 assistências, 43 jogos, 86% de passes certos por jogo. Mano, esse negócio de 86% de passes certos por jogo é muito bom, mano. Na moral, tem que ter um cara que controla bem ali, mano. Tem que ter. 13 grandes chances criadas, 36% de cruzamentos certos por jogo, 1,19 desarme por jogo. É, né? É, tá bom. 47% de disputa de bola vencidos por jogo. Tá good até. O goleiro Hugo Souza. Cara, vamos falar de Hugo Souza. Hugo Souza merecia, na moral, na minha opinião, o Hugo Souza merecia. Vem jogando bem no Corinthians. Sou palmeirense, mas enfim, foda-se. Vem jogando bem no Corinthians, jogando muito, agarrando bastante pênalti, que isso é muito importante pra nossa seleção. Porque até agora eu não vi o Alisson agarrar um pênalti. O Everton agarra bem pênalti até. Agarrou nas Olimpíadas, né? Que tanto que o Neymar fez lá e, graças a Deus, o Brasil campeão.
Mas o Hugo, mano, é um exímio agarrador de pênalti. Não só isso, mano. É um exímio goleiro também, Hugo pô. Souza, Mas claro que do ele dá umas Corinthians, vaciladas fez também. parte Tem do como negar. ciclo e entrou na pré-lista, mas acabou ficando de fora. A presença dele na convocação seria Olha aí, mano, importante cê é louco. pensando em eventuais disputas de pênalti, um cenário bem Exato, provável levaria para ele a pra agarrar seleção, pênalti. ainda mais lembrando da última eliminação na Copa do Mundo contra a Croácia e da queda recente na Copa América para o Uruguai, também nas penalidades. Olhando para os dados desde o início da temporada europeia e deixando o Paulistão de fora, Hugo defendeu 5 cobranças, 3 com a bola rolando e 2 na disputa contra o Cruzeiro. Estas últimas, inclusive, fundamentais para chegar na final e, eventualmente, a conquista da Copa do Brasil. Óbvio que o jogo com os pés e as oscilações de desempenho jogam contra a ideia de uma titularidade, É, foda mas, mesmo. para a vaga de Joga... terceiro goleiro, não já havia desce nome um mais pouquinho, cara. interessante. Desce um pouquinho. Mas, mano, o Hugo Souza merecia demais, mano. Demais, demais, demais. Ele e João Pedro. Eu não sei se ele vai falar de João Pedro, mas acho que sim. Hugo Souza, goleiro, Corinthians, 17 anos. 18 jogos sem sofrer gols em 40. 35 gols sofridos. Pô, em 40 jogos, 35 gols sofridos. Tá vendo aí? Foda, pô. 8,87 gols sofridos por jogo. 73% de defesa por jogo. Defende muito, 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 mano. 2,15 gols evitados, mano. Tá bom. 66% de passe certos por jogo. Geralmente é o passe mais curtinho, cara. Ele tá aqui, o cara tá aqui, ele dá o passe. Se o seu PC já tem uma certa idade, que nessa máquina aqui com CPUzinho, e quando você instala Chegamos nele. Apesar da grande fase em solo europeu, João Pedro. centroavante Merecia do muito, mano, Chelsea, merecia muito ficou ele. de fora da Copa do Mundo. Um dos dados Deveria ter mais ficado de fora, não. preocupantes e que poucos prestam atenção é que os nossos atacantes têm um volume de ações com a bola muito menor, Na moral, servindo a merecia muito, mano, amarelinha TI. do que em Merecia seus muito TI. clubes. Várias vezes, a posse se Ter ido, concentra demais nos zagueiros e deixamos de ser verticais, Toma. tornando o time inofensivo. João Pedro é o tipo de Essa atacante humoração dele é muito funcional, pica. daqueles que buscam o jogo lá atrás e ajudam. É, pô, e ele, tipo assim, não é aquele 9 que fica lá paradão, entendeu? Ele volta, pô, ele faz essa circulação aqui, por fora aqui da área, né, e tudo mais. Não só cravado na grande área, mas dentro ali, entendeu? Na intermediária também. O segundo atacante, Não a né, cara? destravar o meio-campo, mas sem deixar de lado o instinto goleador. É fato que ele não aproveitou as oportunidades na seleção da melhor forma, mas convenhamos que foram poucos os Realmente. atletas que Ó, o realmente Estevão. se Ô, destacaram Estevão. durante o Infelizmente ciclo. não Ao longo vai, mano. deste Caralho. vídeo, já deu para notar, através dos índices Toma. dos amistosos e das eliminatórias, É, ele não que fez ainda nenhum temos gol, né, muito velho? trabalho pela frente até nos tornarmos uma equipe realmente competitiva. Não quero entrar no mérito de quem deveria entrar Atual ou sair campeão da do Mundial lista. de Clubes. Essa parte eu deixo com vocês nos comentários. Mas se futebol é momento, não dá para negar que o João Pedro vivia o ápice. Exato, Inclusive mano, tá atraindo os jogando holofotes o do fino. Barcelona, E é exatamente o que eu ia falar. E acho que ele vai pro Barça, tá? que o tem como opção para repor o Lewandowski. Olha isso, cara. 20 gols, mano, em 48 jogos, cara. Eu quero fazer 20 gols em 48 jogos. Porra. Na PL ainda, mano. Pô, na PL, cara. 0,77 finalizações novas por jogo, 20,8% conversões de finalizações em gols e 51% de passes certos por jogo, cara. 0,49 passes decisivos por jogo. Agora ele não tá jogando, né? Que ele tá lesionado. Mas, pô, merecia demais, mano. Merecia demais. Para fechar essa Pedro. lista, temos o Pedro, Aí, não sei. Aí eu tenho minhas dúvidas. Eu gostei de ter levado o Igor Thiago no lugar do Pedro, sinceramente. centroavante do Flamengo. Contra a Tunísia, o Brasil precisou Pelo que o Ancelotti quer, era bom ter levado o de Thiago Thiago. 21 finalizações para marcar um gol. Contra a França, foram 17. Em média, a nossa seleção precisa de pouco mais de 6 chutes para balançar as redes. Isso aí é número foda. que só é impulsionado por causa dos jogos contra a Coreia do Sul e Chile. É aí que entra o Pedro, um atacante letal. Na atual edição do Brasileirão, ele precisou mano, de o cara é apenas letal, tá 26 ligado? Mas finalizações para guardar eu iria 9 de Igor gols. Thiago mesmo. Ou seja, Mas são eu não tô indo naquela, tipo, de tu só tá falando isso porque tu é palmeirense, ele é do Flamengo. Não tem nada a ver, mano, tem nada a ver. praticamente 3 chutes para brocar um. Lembra daqueles 13% de conversão de chances que citamos anteriormente? Pois é, o Pedro tem 34% de conversão no 34%? campeonato. Quando expandimos para o recorte proposto Ele é na bizarro, né, análise, mano? Às vezes a ele dá média uns é de passes de calcanhar louco. 25% em 40 jogos. Toma, então. E olha que em De muitos peito, deles, mano. eles Tanto gol que o Pedro fez de peito é inacreditável, mano. Inacreditável.
saiu do banco. Lógico, aqui ninguém vai somar aqueles 4 gols no Madureira, muito menos o Cariocão. Quando o Brasil jogou sem uma Exato. referência no Nossa, ataque, isso daí tudo que ele acabou fez com o Palmeiras sobrando para foi a correria das pontas. bizarro. O jogo ficou previsível e totalmente dependente das ações individuais do Vini. Ele Particularmente, anulou acho a o Bruno convocação Fux, do mano. Igor Thiago muito justa, mas o Pedro tem qualidade de sobra para entrar no grupo e brigar por essa vaga durante a Copa. Mano, quase o mesmo número que o... Um só a mais, né? Uma assistência a mais que o João Pedro, cara. Não. Uma não. 3 a mais. 0,67 participações por jogo. 1,05 finalizações no alvo por jogo. 25,2% de conversão de finalizações em gols. 10 chances criadas, mano. 10 chances criadas. 13,89 gols esperados, mano. É louco, isso é bizarro, mano. Se você ficou curioso para saber Toma do como Ryan. seria uma Ryan é um convocação menino baseada em muito números, foda. saiba Toma, que já Danilo. fizemos Mereceu isso. muito aí. É só clicar no card Mereceu no final muito. Mereceu muito, mas tá aí, cara. Os 10 melhores jogadores que ficaram de fora da convocação. O que vocês acham, chat? Você aí também do YouTube. Fala aí, coloca aí nos comentários, cara. O que vocês acham? Mano, ali, João Pedro, Hugo Souza, pra mim, deveriam ter ido. Hugo Souza e João Pedro. Eu ia falar Hugo Pedro, nada a ver. Hugo Souza e João Pedro, pra mim, deveriam ter ido, mano. Indiscutivelmente. Mas, Ancelotti quis levar, né? Quem somos nós pra julgar?